gente vai iniciar o debate e eu vou dar uma primeira rodada aqui, um primeiro desafio aqui, que como cada setor precisa se engajar para a gente melhorar apesar que a gente está tendo essa redução que já foi mostrada, mas como que a gente tem que engajar os setores para acolher mais essas pessoas com insuficiência cardíaca, isso já com ela estabelecida, tá? Eu entendo que a gente tem que falar de prevenção, principalmente com os números, assim, impressionantes da hipertensão e diabetes no país, mas pensando na pessoa, na jornada, como que a gente precisa trabalhar nos diferentes setores para acolher essa pessoa, pensando na atenção básica, pensando na telesaúde. Eu acho que eu vou começar com o Elton, porque que tem essa visão, né, o CONASEMS do município, né, como pensar em pegar essa pessoa, acolher e trazer, como você diz, o maior problema aqui é a adesão ao tratamento, né, e fazer com que esse profissional esteja preparado para acolher. Aí que deveria ser uma equipe multidisciplinar, como que fazer isso? Pensando nas desigualdades, né, regionais. Obrigado, Patrícia. Bom, pergunta que é mais de US$ 1 milhão, né? Porque o custo passa por isso. Mas eu vou tentar dividir. Eu acho que primeiro, sim, eu acho que tem uma questão do campo das práticas profissionais. Então, no campo das práticas profissionais, isso passa pela disponibilidade do profissional, acessível ao tempo, né? Com acessibilidade geográfica, enfim, mais preparado. Então, e isso vai exigir muito né? Bom, num país de renda média não vai, é o Estado quem vai ter que fazer esse processo. Não tem o que fazer nesse sentido. Então, eu posso falar do CONASEMS. Do CONASEMS hoje a gente está com a estratégia Mais CONASEMS. Então, estamos instituindo, é uma TV e está fazendo com que cada unidade básica seja um processo de técnico-pedagógico permanente, de educação permanente continuada para os profissionais, em serviço. Então, nós temos esses projetos que a gente já comentou, são uma forma de estar levando as atualizações, um novo protocolo, bem trabalhado, né, bem colocado aqui por um exemplo, né, saber que no SUS tem disponibilidade, muito bem colocado pelo Dr. Luiz Bortolotto e pela doutora Lídia. Né? Nós temos oferta terapêutica. Se ela não está regular, o que falta é a gente apresenta instrumentos e ferramentas que ajudem a gestão dos profissionais a chegar a isso. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a população nessa perspectiva do autocuidado né, e corresponsabilidade. Prevenção primária é o maior desafio. Enquanto não teve um evento, é difícil você mudar estilo de vida e comportamento. Então, preparar os profissionais para isso, mas trabalhar a população com busca ativa. Isso, Saúde com a Gente, foi um outro projeto que nós formamos os técnicos, né, os agentes comunitários de saúde em técnicos. Então, hoje eles vão poder estar na residência. Isso muda muito, né, a perspectiva de já aferir uma pressão, né, lá na residência, não só dizer, olha, vai lá e passa no posto Piranga, como fala meu chefe, vai lá na unidade e passa lá para aferir pressão. Não, não vai. Já faz na hora e tentar trabalhar isso. Então, acho que isso pode ajudar nesse sentido. Na prevenção secundária, melhora um pouco a adesão, porque a pessoa, eu vou falar de um jeito muito coloquial, tá? Começa a ter o medo de morrer, então isso começa a melhorar esse vínculo com a equipe. Melhora um pouco a adesão, mas essas duas questões precisam ser trabalhadas. E aí, por fim, a outra dimensão é da gestão mesmo do gerente, tanto na gestão da macro, mas na microgestão do cuidado. Acho que primeiro é organizar a rede e as linhas de cuidado, eu acho que isso é um fato mais macro para os gestores pactuar dinheiro, quem paga o quê, como que faz isso, né? Num município pequeno, onde é a minha referência, né? Com cardiologista ou com especialista ou do médico de família que vai ordenar isso, mas a equipe multiprofissional também se apropriar desse processo de coordenação clínica. Né? Não dá para uma pessoa que está trabalhando, bom, já usou lá
né? A losartana, por um exemplo, já usou a terapia padrão e não tem, vai ter que acessar no estado, ou uma outra negociação lá, o sacubitril ou a dapaglifosina, por um exemplo, né? E não dá para deixar solto sem um paciente ir acessar ou deixar de acessar, tem que acompanhar isso. Então, a equipe multiprofissional, ela pode e deve estar bem preparada e se engajar nesse processo. Agora, vai exigir também um outro processo de instrumentalização em prática. E as desigualdades que a gente tem, a gente só vai enfrentar isso com decisão política e governança efetiva. E aí, a incorporação tecnológica, e aí eu não estou falando agora de tecnologia em saúde, de medicamentos, mas, claro que é sempre importante a gente incorporar o que tem de inovação para o tratamento, mas olhar o que a gente pode diminuir esse espaço. O telesaúde é sim uma ferramenta importante para o diagnóstico, mas para assistência e acompanhamento, mas tem outras estratégias, tem muitas, né, hardware, softwares e tecnologias que podem, digamos assim, dar celeridade no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento clínico desses pacientes. Acho que, Patrícia, tentando dar aqui um conjunto do que a gente pode fazer, e já estamos tentando implementar isso. Patrícia, só posso pôr um Por detalhe a favor, mais? sim, fiquem à vontade. Dentro Sim. Elton, o que você falou, acho muito importante esse reforço da equipe multi, e a gente vê, eu coordeno aqui no Encore o programa de residência multiprofissional, vai fazer 10 anos o ano que vem, e a gente vê editais do Ministério da Saúde promovendo em diferentes partes do país a formação da residência multiprofissional, que é muito importante, não só para doença cardiovascular, mas para outras coisas. Só que aí, o que acontece? A gente faz a residência, a gente forma, e eles não têm esse espaço para atuar ali na ponta, né? A gente vê, tem a atenção primária, os locais, a medicina de família, enfim, que acabam incorporando um pouco, mas não o que a gente gostaria e que o investimento do Ministério da Saúde proporciona. A maioria dos egressos daqui, da nossa residência, estão aqui no INCOR, estão no HCOR, e não era para estar no SUS, né? Só que não chega lá, né? Então, tem que haver uma conversa entre o que a gente está formando e para chegar nesses profissionais em geral, para poder usar melhor. Eu concordo com você, Elcio. Se a gente usar melhor o que a gente tem disponível no SUS, a gente fez um trabalho aqui em hipertensão, que é o RIHOT, que é um trabalho que seria para hipertensão resistente. Foi feito no Brasil inteiro. Quantos que não controlavam com 3 classes? Que é BRA, IECA, antagonista de cálcio e diurético. Quantos que eram os resistentes a isso? Foi 12%. Ok, é um percentual bom. Mas vamos olhar o outro lado. Nós controlamos 88% dos pacientes com o que a gente tem na rede, foi usado o que tem na rede. Então, como é que foi isso? Contando adesão farmacêutica, apoio farmacêutico, nutrição, etc. Então, dá para fazer, só precisa ter a iniciativa. Obrigada, doutor Bortolotto. Paulo? Eu ia pegar uma carona exatamente nessa fala do Dr. Luiz, no gancho também no que o Elton colocou. Primeiro que, quando a gente faz a comparação com a nossa discussão de 12, 24 meses atrás, a gente discutia muito, poxa, quais são as nossas práticas já em execução para que a gente possa mensurar evolução, réplica e etc. E ao longo de todas as apresentações aqui, o número de iniciativas que foi compartilhada já com bons resultados no âmbito público, no âmbito privado, mais Conasens, a doutora Enilda trouxe para a gente ótimo exemplo também do PROAD. Então, assim, muito interessante, e ver também o espírito de orquestração e de integração. Eu acho que eu não poderia concordar mais com tantos pontos que foram trazidos. Eu agregaria, talvez, a questão de geração de dados. Geração de dados, na minha opinião, nós já temos, né? Porque a gente viu aqui, desde dados do DataSUS até outros que foram produzidos pela própria Firjan, alguns dados particulares que algumas instituições foram gerando. Isso muito importante para que a gente tenha assertividade no momento de diagnóstico de maiores problemas, né?
Com base no diagnóstico, a gente tem uma capacidade de priorização no mundo de possibilidades de atuação. E aí foco em execução, a ciência da execução, que foi um tema que a gente discutiu tanto no ano passado. Eu queria destacar, eu acho que aqui um projeto que foi mencionado por você, Elton, do Mais Conasens, da importância, né, desse projeto para levar capacitação e informação qualificada para os 5.600 municípios, para 50 mil equipes de saúde da família, porque essa qualificação da atenção primária é o que faz a diferença nessa base que você colocou para que os fármacos efetivamente sejam utilizados de maneira plena quando é necessário. E muito interessante também os projetos compartilhados no âmbito público-privado, né? Inclusive com laboratórios aportando tempo, recurso, expertise. Eu acho que isso já é uma evolução até no modelo de mentalidade, na forma como a gente trabalhava alguns anos atrás, isso não era tão comum, né? E hoje a gente vê isso, às vezes passa com naturalidade, mas acho que vale o reconhecimento aqui para tantas entidades que aí estão envolvidas. Muito bom. Eu gostaria de falar com a Flávia um pouquinho só para retomar a jornada do paciente, depois eu gostaria de passar para a doutora Lídia. Desse paciente que já desenvolveu a insuficiência cardíaca e necessita desse apoio da família. A gente falou muito em adesão ao tratamento, que o paciente com insuficiência cardíaca, ele já sente, então ele vai querer mudar, né, o seu estilo de vida, seja por um período. Normalmente, nós que trabalhamos com pessoas, em conversas com médicos, assim, quando o paciente não aparece é porque está tudo bem, não é? Então, essa facilidade de encontrar o cardiologista ou o médico de família, a gente tem como pensar nessa adesão pela facilidade da entrada do SUS. Aqui também foi colocado a demora para poder marcar um atendimento, né? Coloquei também no início o paciente que fica perdido depois que é atendido na atenção terciária. Podia abordar um pouquinho mais essa jornada da pessoa com insuficiência cardíaca? Sim, ótimo ponto. Obrigada, Paty. Eu trouxe alguns dados aqui. A gente tem um canal de atendimento, né, o 0800, na ABRAF, que é a Central do Pulmão e do Coração, e a gente até puxou alguns dados para mostrar justamente essa jornada, né, assim. Dentre os pacientes de IC que nos procuram, 52% relatam ter dificuldade para acessar o tratamento. E aí, o que a gente tem muito percebido, né, cai exatamente no que você está falando, né, desses pacientes que estão perdidos, é que a sensação que a gente tem, né, que tem muitos pacientes que estão em um limbo, assim, eles recebem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas eles estão esperando, de repente, o acesso, né, ao cardiologista, ao setor terciário, né, então eles ficam nessa rede, aí muitos nos procuram justamente porque estão com o diagnóstico, mas ainda não conseguiram encaminhamento, e aí eles não estão conseguindo ser atendidos na atenção básica, então eles ficam ali sem para onde ir, né, e é justamente essa dificuldade, né. Até tem um comentário aí né, isso nos deixa muito angustiados, né, acabei de ver um comentário aí no chat que fala exatamente disso, né, que é uma pessoa que ele fala que tem diabetes, tem problemas cardiovasculares, é o Edivaldo, e que o médico só quer vê-lo uma vez ao ano. Então, são muitas pessoas que chegam para a gente nesse sentido, que estão nesse limbo, né, assim, que ainda não estão sendo acompanhados efetivamente, né, como equipe. Então, eles estão nessa angústia, né, de chegar a algum lugar, né. 67% relatam ter comorbidades, né, e que exige, né, um acesso a mais de um especialista. Então, temos muita gente que estão ainda aguardando um cardiologista, um pneumologista, um reumatologista, nutricionista, que também isso trouxe, né, isso foi falado também aí no chat, né, num comentário, de que muitas cidades, né, tem 2 nutricionistas. Então, quando a gente vai falar, né, de alimentação saudável, desse acompanhamento, né, dessas informações e de educação, a gente tem que levar também isso em conta, né.
e 11% relatam ter dúvidas mesmo após o acesso ao especialista. E isso até a Stephanie deixou um comentário aí que eu acho que é algo também que a gente recebe muito, né? Que muita gente demora, às vezes, até chegar à associação de paciente, porque demora a entender que tem insuficiência cardíaca e que é uma doença grave, que tem um tratamento específico, porque às vezes entendem apenas que tem um coração grande, um coração fraco, mas por ser uma doença, tipo, é uma consequência da hipertensão, é consequência do diabetes, é consequência de alguma outra doença, mas que se ela não sabe nem o nome da doença, ela ainda demora até a acessar, né, as informações, acessar conhecimento, acessar associações de pacientes para que possam buscar pelos seus direitos. Então, isso a gente realmente percebe muito, né, no cotidiano, assim, da organização. Muito obrigada, Flávia, por trazer essa visão das pessoas, né, com insuficiência cardíaca. Sim, é muito importante a gente enxergar o que está acontecendo com a pessoa. E o fórum está sempre disposto a colocar a pessoa também como parte da decisão dos programas que estão sendo realizados para elas. Então, eu acho muito importante, apesar da Conitec ter colocado a presença das pessoas que tenham a condição, como o testemunho, né? O paciente testemunho, eu acho que nós não temos poder de decisão. Então, eu acho que está mais do que na hora das organizações da sociedade civil também empoderar essas pessoas para poderem defender o que elas estão sentindo, o que elas estão passando. Entender como passar essa jornada das pessoas com essas condições. Então, o fórum está sempre, assim, batalhando mesmo para que a pessoa com a condição ela tenha o poder de voz e de decisão. Nós demos um primeiro passo, nós estamos no comecinho do poder da voz. Agora falta o poder da decisão, de estar presente nas políticas públicas, que são para eles, para essas pessoas. Excelente. Doutora Lídia, eu gostaria muito que falasse um pouquinho do médico na ponta, do atendimento, da abordagem com a pessoa com a condição e essas dificuldades, né, de encontrar um tratamento, o acesso adequado. Não, perfeito, Patrícia. E assim, é muito interessante ouvir as opiniões de todos, porque você vê o quanto essa patologia é multifacetada, o quanto cada um tem uma visão. É o mesmo doente, é a mesma doença, e aí mesmo o doutor Luiz falando sobre a questão da prevenção, eu sou terciária, eu sou da IC avançada, eu já enxergo uma outra doença, mas eu vou tentar talvez resumir um pouco de como eu acho que para quem trabalha realmente com esse paciente na ponta, e eu faço SUS, isso é importante dizer, eu faço ambulatório, eu faço internação, basicamente eu acho que a jornada do paciente ainda é uma jornada muito sofrida. Principalmente, talvez, um pouco até por culpa de nós médicos, porque, basicamente, o que a gente precisa é de alinhamento, inclusive, entre nós profissionais de saúde. Com muita frequência, esse paciente, ele é atendido numa unidade básica de saúde, ele tem uma primeira abordagem. É muito interessante porque as equipes de saúde da família, aquelas equipes que vão visitar os pacientes em casa, são elas que acabam percebendo que o doente não está bem. Às vezes o doente nem se percebe o quanto ele tá adoecido. Essas, pelo menos, né, a gente percebe isso claramente, elas acabam trazendo esse paciente para a unidade. E aqui eu acho que começa a nossa primeira falha nessa linha de atendimento. Ele vai para a unidade de saúde e, ok, ele é referenciado por cardio. Mas empoderar esse profissional da unidade de saúde, o médico de família, treiná-lo, e basicamente, eu vou ser bem honesta, não é um grande treinamento. Diagnóstico de insuficiência cardíaca é diagnóstico clínico. Eu tenho uma síndrome cheia de sinais e sintomas. E os 3 primeiros medicamentos que ele precisa usar via PCDT, eles estão disponíveis na rede pública. Então, essa questão de acesso, e aqui eu só tenho que parabenizar realmente o Ministério da Saúde, as 3 principais drogas, inibidor da ECA, losartana, beta-bloqueador e espirulactona, eles são rede pública. Então, ou seja, o médico de família, ele pode sim estar empoderado, ele pode sim
fazer o diagnóstico desse paciente, ele tem BNP, o PCDT, quando constituiu o BNP para utilização, e realmente eu tive o prazer de participar da constituição do PCDT, e é um dos documentos mais bem feitos que eu conheço, eu ouso dizer que ele é melhor até do que as nossas diretrizes de especialidades, porque ele tem toda uma área de inteligência, de custo-efetividade, ele tem o médico de família, e ele tem sim o paciente e a comunidade dentro do PCDT. Eles são todos ouvidos. E a vinda do BNP foi justamente para um diagnóstico precoce, para que o médico de família pudesse iniciar esse tratamento. E aí, sim, ele referencia para o cardio para que esse peça o ecocardiograma. Mas, assim, posição de ictus, raio-x, tamanho de área cardíaca, já vão te dizer se é IC reduzido ou preservado. Já dá para iniciar esse tratamento e já dá para trazer conforto, redução de hospitalização e redução de mortalidade para esse paciente. Enquanto ele está na rede esperando realmente a vinda para o cardio, ele pode sim melhorar muito a qualidade de vida e ele pode receber educação em sua doença, ele pode receber prevenção para hospitalização, e aí, veja, ele não precisa chegar na Flávia, na Braf, né, pedindo ajuda porque ele não tem ideia, e aí a equipe multi pode começar a atuar com educação, com dieta, com todo o processo de restrição, de controle de balanço hídrico, tudo mais. E aí, lógico, ele vai para a rede secundária, ele vai ser atendido pelo cardiologista, e esse cardio aí sim, ele vai avaliar se esse paciente precisa de uma adequação de tratamento porque ele precisa de mais medicações, ou se basicamente isso acontece, se basicamente com terapia implantada para um paciente que é virgem de tratamento, às vezes esse paciente inclusive se recupera da insuficiência cardíaca. Então, assim, tem muito para fazer com pouca coisa. E a gente tem muita coisa na rede pública para ser oferecida para esse paciente também, se precisar. E aí, quando ele chega nos nossos ambulatórios de terciária, aí eu entendo sim, nós somos realmente grandes prescritores de drogas que são muito caras, graças a Deus nós temos à disposição pelo Ministério da Saúde, a gente sabe que existem adequações regionais, adequações estaduais para utilização, mas seguindo a regra, preenchendo todos os papéis, ou seja, se dando ao trabalho o colega médico de preencher todos os papéis, isso tudo chega no paciente. Temos problemas com ver este paciente com frequência? Temos, porque temos agendas cheias. Porque basicamente é uma doença muito prevalente. E aí a importância da equipe multi. Talvez eu não consiga ver, mas talvez se eu contra-referenciar para o posto de saúde, ele pode me ajudar no trânsito, digamos assim, nas interconsultas que ele tem com o cardiologista. Talvez basear tudo no cardiologista não seja um bom caminho para esse paciente, mas aprender a trabalhar em rede, a trabalhar em equipe e ter uma boa comunicação. E aí, Elton, concordo com você, a utilização de telemedicina, a utilização de recursos que façam melhorar a comunicação entre toda essa rede primária, secundária e terciária e o empoderamento da rede primária, talvez seja uma solução para essa jornada tão ruim desse paciente. O que acontece hoje na prática é que esse paciente recebe o diagnóstico na unidade de saúde, não é claro para ele o que ele tem, o Flávio deixou muito claro, ele não tem ideia de que doença ele tem, a medicação é colocada de forma extremamente tímida e ele permanece aguardando uma consulta com um cardiologista. A mortalidade por morte súbita é muito alta nessa doença, vários desaparecem e não é porque estão bem, sim porque fizeram morte súbita domiciliar. A gente não sabe o que aconteceu com esse paciente porque a gente não tem basicamente dados, e aí o Paulo foi fantástico em dizer a gente precisa de dados, ninguém faz gestão se não tiver dados, esse paciente desaparece do sistema, é morte súbita domiciliar, e os que não, alguns conseguem consultas com o cardio para daí iniciar o tratamento medicamentoso, mas olha o tempo que ele perdeu, ele já podia ter vindo da base com esse tratamento. E outra parte vai acabar sendo internada de forma emergencial, porque ele teve uma descompensação enquanto esperava a consulta com o cardiologista. Então, realmente, eu conheço muito bem essa jornada, eu estou no hospital universitário recebendo esse doente agudizado e estou no ambulatório de terciário, mas acho que a gente podia estar fazendo muito mais no meio do caminho por esse paciente, e aqui realmente é uma provocação para que a gente comece a trabalhar com educação, para que a gente comece a trabalhar com dados e tecnologia. Muito obrigada, Lídia. Patrícia, só reforçando o que a Flávia falou e juntando com a Lídia, nessa educação e do convencimento do paciente, mostrar que muitas formas de insuficiência cardíaca são reversíveis se a gente tratar.
Porque às vezes o paciente entra naquela que eu vou continuar com isso o resto da minha vida, mas a gente vê melhora da fração de ejeção, normalização, quando controla os fatores de risco, ou as causas da insuficiência cardíaca, como isquemia, por exemplo, e outros. Então, mostrar para o paciente que não é uma coisa que vai, né, vai ser talvez terminal, entre aspas, porque tem outras alternativas mais avançadas, como transplante, HeartMate, etc., mas isso fica reservado para um nicho pequeno, mas ele pode evitar isso e reverter, ele pode ter uma vida normal depois, fazer atividade física, etc. Isso precisa fazer parte do trabalho educativo, né? Que a gente precisa conscientizar, porque senão o paciente, vou tomar um remédio, vou ficar assim o resto da minha vida. Não, ele vai ter reversão do processo. Perfeito. Vamos pensar, então, para poder resolver, dar resolutibilidade para essas questões. O senhor Leon de Nascimento, podemos pensar em telesaúde? Antes era inimaginável você dar telefone, o médico do SUS dar telefone para paciente, ou, né? Como a pandemia foi uma tragédia realmente, mas trouxe essa inversão de valores, não é? Então, telesaúde seria a saída? Como pensar? Inclusive para dados. Como juntar todos esses dados para a gente poder trabalhar de forma efetiva? Olha, Patrícia, a telesaúde é uma das saídas, na verdade, né? Eu estou vendo as discussões aqui, estou acompanhando a conversa dos nossos parceiros de painel, e assim, eu acho que a conclusão que a gente tem que ter no final do dia é assim, a saúde não acontece só no consultório, no posto de saúde, a saúde acontece o tempo todo. Então, quando a gente fala dessa situação desses pacientes que têm insuficiência cardíaca ou outras doenças cardiovasculares, a gente tem que entender o seguinte: imagina o trabalhador brasileiro médio que mora 2 horas do trabalho, pega ônibus e volta. Se ele tem a oportunidade de fazer a consulta médica uma vez no ano, assim, ele tem o trabalho para conciliar, ele não vai conciliar as rotinas e demandas deles, dietárias, sociais, de lazer, com a saúde. Então, eu entendo hoje em dia que, assim, quando a gente fala de prevenção e promoção da saúde, principalmente na insuficiência cardíaca e doenças similares, a gente precisa criar comunidades que possam apoiar esse paciente, que podem ser através da estratégia de saúde da família, assim por diante, mas também no trabalho. Então, assim, quando a gente pensa hoje em dia na medicina do trabalho como disciplina, a gente vê essencialmente um profissional que faz o ASO e um profissional que pega uns atestados quando eu estou doente, mas a gente tem que virar essa chave, entender que o profissional médico do trabalho, a equipe de saúde do trabalho, ela está lá para garantir que a força, aquela equipe que traz valor para a sociedade e para as empresas, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser acompanhada e gerar comunidades de saúde dentro das próprias empresas. Então, nesse contexto, a telemedicina ela cai como uma luva, por quê? Porque você com uma empresa de 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários, você consegue atender esses funcionários. A Lídia estava conversando aqui a questão da agenda lotada, eu fiz um cálculo assim, rapidamente de padeiro, que se um médico consegue ver 20 pacientes no dia, 8 horas de expediente, eu sei que isso passa frequentemente, mas 30 minutos por consulta, 365 dias por ano. Um médico consegue ver no máximo 7 mil pacientes por ano. E assim, a gente não consegue, por mais que a gente multiplique todos os médicos por 5, a gente não consegue dar conta dessa massa de milhões. Então, como é que a gente consegue garantir que as pessoas olhem para a questão da saúde e como o doutor Bortolotto colocou, está muito mais atrelado da prevenção, a questão da dieta, como a doutora Enilda colocou, e outras atividades integrais nessa rotina, formando comunidades que olham para a própria saúde no ambiente de trabalho. Quanto aos dados, assim, um dado muito interessante do nosso trabalho foi perceber que a falta de dados pode ser mensurada por dados. Como assim? A gente viu que quando a gente avaliava as estatísticas de mortalidade, a gente usou os QNES para saber onde estava o estabelecimento de saúde e fizemos casamentos entre os QNES e os desfechos associados à insuficiência cardíaca no país. E um QNES muito associado à mortalidade de insuficiência cardíaca no Brasil é o QNES de barcos hospitais. E a gente ficou com uma interrogação na cabeça: o que o barco hospital tem a ver com mortalidade cardiovascular? São justamente aquelas comunidades que têm tanta dificuldade de acessar o sistema de saúde que dependem de um barco hospital para conseguir ter o atendimento de saúde no dia a dia. Então, imagina o desafio de acompanhar, integrar, fornecer educação de qualidade e assim por diante. Então, a gente tem vários desafios. Primeiro, para garantir a integralidade e continuidade desse cuidado,
para que a gente possa manter uma rede bem organizada de dados e trabalhar em cima desses dados. A gente tem uma iniciativa muito bonita que, infelizmente, começou pela pandemia, mas que já vinha sendo discutida há um bom tempo, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que para mim, como farmacêutico e cientista de dados, seria um suprassumo. Você teria um prontuário unificado, você teria histórico de vacinas, histórico de exames, tudo num único lugar. Então, se a gente caminhar para lá, estamos em 23, em 2030, 2025, a gente conseguir ver isso bem implementado, a gente vai estar com muito mais capacidade de cuidar e garantir que esse cuidado não se perca ao longo da passagem de mãos em equipes de saúde, que é o maior buraco negro de continuidade. Muito obrigada, Leon. Realmente, a questão de unificar os dados, né, porque cada secretaria tem uma plataforma, e aí esses dados acabam sendo perdidos, então é bem complicado mesmo. 2030, tá aí, 7 anos. Estamos aguardando. Nós temos também dados da Pesquisa Nacional de Saúde, a gente sempre pede, né, vamos ver quando vai voltar, eu acho que vai ser via PROAD-SUS, para a gente poder trabalhar mais com essas pessoas. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da doutora Enilda sobre o trabalho feito com as linhas de cuidados. Tem telesaúde, a gente como que está essa implementação via PROAD-SUS, doutora Enilda? Bom, antes de te responder a pergunta, eu gostaria de falar dessa questão da vigilância dos dados e dos indicadores, né? Então, nesse projeto que a gente apresentou, que é bem complexo, né? Como o Elton colocou, a gente trabalha desde olhar todos os níveis de atenção, de entender a regulação, né? Tem muitas coisas que a gente precisa ver, mas a gente precisa também saber se todo esse nosso projeto, ele nos traz indicadores melhores, e esse é o nosso grande problema, né? Talvez um PROAD de 3 anos seja difícil a gente conseguir, né, fazer essa vigilância, né, como o Leon estava dizendo, que é o nosso sonho também. A gente também estava no congresso lá em Goiânia, e eu corri atrás lá do pessoal do Ministério da Saúde, porque na hora que a gente vai entender o prontuário eletrônico, a gente tem um projeto de estudo de implementação da alimentação cardioprotetora que a gente está fazendo em 2 municípios, Santos e Foz do Iguaçu, que tem 30 UBS em cada um. 15 UBS recebem a questão da orientação da alimentação cardioprotetora e 15 só recebem o manual da alimentação cardioprotetora. E a gente também faz esse estudo, né, em cluster, que as UBS, que são as randomizadas, a gente está vendo se essa prescrição da alimentação cardioprotetora, que aqui a gente não está falando para insuficiência cardíaca, e aí sim precisa do nutricionista, mas a gente está falando, né, da prevenção dos riscos cardiovasculares. E quando a gente vai para um grupo focal escutar os gestores, eles dizem, olha, eu estou prescrevendo para o paciente, mas eu tenho dificuldade com o prontuário eletrônico. Um prontuário eletrônico é do município, o outro prontuário eletrônico, e os dados, muitas vezes o CID não é o que deveria estar. Então, eu acho que a minha frustração, né, mas a equipe aqui, a gente tem as enfermeiras, os médicos, a equipe multi do projeto, eles falam, Enilda, é um projeto estruturante, né? A gente tem muito para caminhar, mas eu quero tanto ver os dados, né? Eu quero tanto ver o que acontece, né? E esse é um estudo de implementação e eu escuto o lamento dos gestores. Olha, eu sou um agente comunitário de saúde, eu estou orientando a cardioprotetora, mas eu levo para a enfermeira ela não tem tempo de colocar lá, e a gente tem acesso ao prontuário e a gente está vendo, bom, o usuário está recebendo essa informação, né? Então, é um grande desafio e eu sonho com um prontuário eletrônico assim, que converse com todos os níveis de atenção e que a gente realmente consiga pegar os dados e saber se a gente está fazendo a diferença. Porque a educação permanente em saúde, como o Elton colocou aqui, que o CONASENS traz, é fundamental. A gente, para fazer o que a doutora Lídia quer, que não chegue tanto paciente lá, a gente precisa estar capacitado. A educação permanente, ela precisa estar ali. Em geral, os profissionais
né? Não tem nutricionista para todo mundo, mas às vezes quando tem, ele tem muito medo de falar de insuficiência cardíaca, ele vai recomendar, ele vai encaminhar, né? E aí fica essa questão de ficar na espera e até ele ser atendido, ele já poderia ter sido, né, manejado. Então, esse é um desafio, mas eu acredito que tem tanta gente que gosta do SUS e que a gente vai chegar lá, né? Como você disse. A telemedicina, nesse projeto, ela não está, mas o HCOR tem projeto de telemedicina. A gente tem aí os boas práticas cardiovasculares, que a gente está nas UPAs, né? Tem aqui 24 horas um cardiologista de plantão que, quando faz o eletro, tem a segunda opinião daqui, tem esse treinamento, e o desafio até o final do ano é que a gente esteja em 500 UPAs, né? Mas ele não está diretamente ligado ao nosso projeto, né? Mas tem sim telemedicina aqui. E eu acho que estudos precisam mostrar, né? O que acontece quando a gente tem toda essa intervenção, o que a gente melhora no usuário, porque a gente é muito cobrado, né? E eu acho que está correto. O que isso muda na vida do usuário? Como que a gente mostra esse impacto? Como que a gente diz que o paciente foi orientado para alimentação saudável, né? Quando o Elton coloca do autocuidado, esse tema eu gosto muito, né? Porque num estudo que a gente fez com 2.500 pacientes da cardioprotetora, que foi um ensaio clínico randomizado em 35 centros brasileiros, a gente fazia o monitoramento telefônico. E, às vezes, o paciente dizia para nós assim, não, eu não quero seguir a alimentação cardioprotetora, eu quero morrer comendo bem, né? E você tinha que fazer aquela pesquisa e o estudo, né, mostrou assim os benefícios da cardioprotetora, que aí a gente foi para o contexto da atenção primária. Então, a telemedicina, eu acredito muito, eu acho que vem essa oportunidade de chegar nos lugares de municípios tão pequenos, né? Eu escutei uma coisa no congresso que estava riquíssimo lá, eu adorei as mesas do SUS, a integralidade do SUS, mas quando uma palestrante ela diz o seguinte, que a desorganização dos municípios pequenos, né, elas afetam em toda essa questão da regulação e do acesso, que demanda muito, que sobrecarrega, né, as capitais. Então, a gente tem muitos desafios, mas eu penso que é na colaboração, que é nesse respeito de escutar os diferentes jeitos de olhar, né, mas a gente está aí para pensar um SUS melhor e para colaborar muito, né, com o que a gente pode, com o que cada um tem. E eu acredito muito nessa questão de equipe multi e de todos os saberes, porque são complementares e fazem muita diferença, né? Então, como que a gente organiza essa informação, a chegar e a gente ter dados que, ó, deu certo, melhorou, né? Não sei se te respondi, mas queria te falar isso aqui. Sim, excelente. Nós estamos, olha, faltam 4 minutos. Eu gostaria, assim, de dar um apanhado geral. Eu vou começar com a doutora Elaine, ela também fez pós em tecnologia em saúde, né? No núcleo de tecnologia e logística, né? Da Fiocruz. Então, para poder dar uma abordagem assim, para a gente pensar na jornada dessa pessoa dentro de cada setor que vocês representam. Então, a gente vai dar uma última rodada, um minutinho para a gente trazer um pouquinho de uma mensagem final, né? Para trazer essa resolutibilidade nessa jornada da pessoa com insuficiência cardíaca. Por favor, Elaine. Está sem som. Elaine? Ainda ficamos sem som. Ok. Pronto. Eu trabalho na prospecção de novos medicamentos, né? Já é um trabalho que eu faço já há algum tempo, já tem anos, e o que eu acho interessante é que onde eu trabalho fornece ao SUS medicamentos antihipertensivos, já fornecem ao SUS medicamentos para cardiopatia isquêmica, para insuficiência cardíaca de causa isquêmica, mas, assim, a insuficiência cardíaca é um projeto que a gente está tendo e eu acho muito interessante.
Então, a gente tem vários projetos visando melhorar o que possa fazer com os pacientes e possa chegar à população o que possa estar fazendo diferença, que demanda o Ministério da Saúde. A gente tenta sempre pesquisar e tentar fazer essa prospecção. Então, basicamente, é com isso que eu trabalho. Eu acho interessante que, quando eu trabalhei na Escola de Saúde Pública, a gente tinha uma visão toda do paciente, desde a governança até a ponta, né? Já agora, eu já não tenho essa visão, porque eu sou bem especialista nessa parte, mas eu tenho, assim, os pacientes são o alvo número 1 de todos nós do SUS. A gente preza pela bem-estar social, né? Todos nós. Eu acho que isso é o mais importante, assim, em cada trabalho que a gente tiver, a gente prezar pelo bem-estar social e até cuidados ambientais também, digo mais, que a gente tem que cuidar, a gente vai levar isso muito a sério. Então, é mais ou menos por aí. Não te respondi muito, não, mas foi isso. Tá ótimo. Mostrar, assim, a importância das tecnologias, né? Dessa Sim, transferência de tecnologias para dar sustentabilidade ao nosso sistema público de com saúde. certeza. Muito obrigada, doutora Elaine. Ah, Eu gostaria de ouvir as suas palavras finais. Senhor Elton Chaves, por favor. Depois eu vou Bom, para a doutora Enilda Lara. obrigado, Patrícia. Agradecer aí a todos os debatedores, foi rico. Bom, a gente tem um sistema que precisa ofertar cuidado e atender necessidades de saúde das pessoas. Ponto. Vamos fazer isso acontecer. Eu acho que, para tentar te responder, o caminho eu acho que está muito bem convergente no seguinte: a gente precisa da capacidade terapêutica e capacidade resolutiva para atenção básica, capacidade clínica terapêutica para ela ser resolutiva, e que isso se converse para aquela missão, coordenar esse cuidado e ordenar a rede para chegar na atenção especializada de forma efetiva. Os caminhos a gente está tentando, eu acho que tem muita experiência boa e o Conasems está seguindo nisso e a gente vai estar sempre à disposição nesse sentido. E, por fim, dados, gente, a gente tem muito dado. Eu estava vendo aqui mais de 60 milhões de visitas dos ACS, 109 milhões de motivos do acompanhamento. Agora, dado a gente tem, e a informação é outra conversa. A gente precisa fazer esses dados virar informação e, claro, qualificar esses registros, né, Leon? Então, até para que a gente possa planejar melhor com esses registros e essa informação qualificada. Acho que a gente só vai chegar nisso se a gente unir. Que bom que teve essa experiência hoje aqui, Patrícia, para a gente unir todos esses atores e encontrar caminhos. A gente segue à disposição, coloca o Conasems totalmente à disposição e agradece por mais essa participação. Muito obrigada. Doutora Enilda? Eu acho que minhas palavras finais é essa integração do cuidado, né? Que a gente consiga ter esse olhar colaborativo da sociedade com os diferentes parceiros que esse painel aqui, né, representa. Era isso. Muito obrigada. Flávia e depois o senhor Leon. Bem, só tenho também a agradecer. Eu acho que ver, né, assim, iniciativas e projetos que já estão ocorrendo no Brasil, né, com bons resultados, ver todas essas falas me dá muita esperança, então eu saio, né, até mais entusiasmada e mais cheia de esperança. As dificuldades de acesso, né, tanto a diagnóstico quanto a tratamento, ainda são, né, um grande desafio, mas eu acho que a gente está todos na mesma missão, né, que é de cuidar melhor das pessoas. Então, sigamos juntos e vamos em frente. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Leon? Queria também agradecer o convite, assim, é um verdadeiro deleite ouvir todo mundo aqui falando, porque você vê que somos profissionais brasileiros preocupados com a saúde dos nossos
pacientes que são brasileiros também, e, consequentemente, com nossa produtividade nacional. Eu queria deixar bem claro com minhas palavras finais que, assim, a gente tem que mudar a nossa página de pensar que saúde é um custo obrigatório. Saúde não é um custo obrigatório, não, gente. Saúde é investimento. Quanto mais saudável a população, melhor o país vai estar, mais pessoas vão estar com suas famílias, mais pessoas vão comprar, mais pessoas vão praticar esportes, trabalhar. Então, vamos seguir nesse caminho e eu acho que todo mundo aqui está dedicado nessa missão. Então, agradecer mais uma vez pelo convite aí. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Leon. Doutor Luiz Bortolotto e depois a doutora Lídia. Suas palavras finais, por favor. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer realmente, como o Leon falou, estar integrado aqui. Minhas palavras finais é tratar a insuficiência cardíaca e das doenças cardiovasculares em geral, é realmente contribuir para a prevenção de ocorrência de eventos, mas não só isso, aumentar a produtividade do país, evitar, prolongar a vida das pessoas com melhor qualidade de vida, e para isso tem que ser um trabalho integrado, desde o próprio paciente, passando pela gestão, sociedades médicas, indústria, todo mundo junto, com o mesmo objetivo final, concentrado. É assim que a gente vai atingir um melhor trabalho de educação e também a saúde da nossa população. Muito obrigado, estamos à disposição na Sociedade Brasileira de Hipertensão. Muito obrigado. Doutora Lídia, por favor. Acho que eu queria, primeiramente, agradecer o convite, foi um prazer estar aqui participando desse fórum, eu acho que é sempre um aprendizado, né, é sempre importante, a gente sempre se sensibiliza para um olhar diferente até do que o nosso, então eu só posso agradecer. Eu acho que eu vou muito nessa linha, a gente sabe muito do caminho, a gente sabe do caminho para melhorar isso, eu acho que a gente precisa só empoderar quem está em torno desse caminho. A palavra empoderamento está na moda, então acho que é o melhor jeito de chegar perto das pessoas, mas é isso, mostrar que a rede básica pode fazer muito, que a gente consegue, entre a chegada do paciente ao cardiologista, basicamente já instituir tratamento, que a equipe multidisciplinar é essencial nesse processo, ninguém trabalha sozinho, e que a gente tem sim muitos recursos, a gente tem que parar com esse discurso de que nós não temos recursos. Na verdade, o Brasil talvez tenha mais recursos do que muitos dos países que a gente tanto admira por aí. Esses países têm uma boa saúde privada, mas a saúde pública realmente não chega aos nossos pés nesse sentido. A gente tem os recursos, a gente só precisa realmente ensinar todo mundo a utilizá-los com racionalidade, utilizá-los bem e mostrar que a gente consegue, com uma rede bem azeitada e com uma equipe multi bem azeitada e com um paciente consciente da sua doença, fazer muita diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, doutora Lídia. O senhor Paulo Facina, por favor, as palavras finais. Sim, agradecer também, como os demais colegas, Patrícia, pelo convite, pela confiança. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem participantes de todo lado do Brasil, né? Aqui já é noite e passou super rápido, foi muito gostoso, foi muito prazeroso esse papo, apesar de ser um papo muito sério, né? Então, agradecer demais. Eu estava fazendo uma reflexão durante as falas de vocês. O curso natural, né? A inércia sem um esforço coletivo não é positivo. O Brasil envelhece a passos largos, mais do que muitos países no mundo. A base da nossa pirâmide achatou. A situação de recursos, né, escassos ou não, mas de distribuição, é um desafio. Agora, quando a gente vê tantas entidades tão sérias remando numa mesma direção, isso traz para a gente, eu acho que, perspectivas bem encorajadoras. Nesse aspecto, e colocando o chapéuzinho aqui de uma entidade privada, na minha humilde opinião, né, já foi o tempo que as entidades privadas podiam pensar no seu próprio umbigo, sem considerar a sustentabilidade de toda a cadeia, sem pensar em trazer inovação, mas como envelopar para que essa inovação seja verdadeiramente sustentável e absorvível, para que seja acessível à população. Caso contrário, a inovação pela inovação não faz sentido. Então, nesse sentido, queria colocar muito aqui a Boehringer à disposição de todos vocês e que a gente possa continuar remando juntos numa direção aí muito bacana para o Brasil e para os brasileiros. Muito obrigada, senhor Paulo. Muito obrigada a presença de todos, a participação do chat, do YouTube. Foi uma excelente tarde, agora inicinho de noite.
tenham eu espero que haja engajamento aqui, que eu já vi alguém, por exemplo, a Gacor, a Enilda com o Leon, dá para todo mundo aqui, doutora Lídia, se conversar, porque é isso que o fórum quer, essa intersetorialidade. Todos vocês são importantes nessa grande engrenagem para a gente melhorar o Sistema Único de Saúde. Tá bom? Forte abraço a todos e tenham um bom final de semana.